A Verdade Sufocada, parte 66. Indenizações, até quando? Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979, a partir do governo Fernando Henrique, que criou a Comissão de Anistiados Políticos, vem sendo ignorada e deturpada. A Comissão de Anistia acaba de indenizar mais um grupo dos sete pessoas da mesma família, envolvido com a luta armada dos anos 70. Inclusive 2 deles, autores confessos, presos em flagrante, praticando um crime considerado hediondo, o sequestro. Vejam reportagem abaixo, publicada no jornal O Globo, 8/12 de 2006. Anistia indeniza 7 de uma mesma família. Decisão beneficia ex-guerrilheiro Jesse e Colombo e 5 parentes perseguidos, torturados ou exilados na ditadura. Brasília. A Comissão de Anistia aprovou ontem uma indenização para o ex-guerrilheiro Jesse Jane e Colombo Vieira de Souza e outros 5 familiares do casal. Eles tiveram reconhecida condição de anistiados políticos. Ao todo, tramitam na comissão processos de 14 integrantes da mesma família que durante a ditadura foram perseguidos, presos, torturados e viveram na clandestinidade ou no exílio. Colombo terá direito à indenização de R$100 mil. Jesse vai receber um benefício mensal e mais um valor retroativo que ainda serão calculados. Eles ficaram conhecidos pela tentativa frustrada de sequestro de um avião da empresa Cruzeiro do Sul no Galeão em julho de 1970. Na fracassada operação, ela simulou estar grávida e carregava armas escondidas no corpo. Colombo levava uma arma no sapato. 2 outros guerrilheiros morreram na ação após troca de tiro com policiais. O comandante do avião ficou ferido. Os 4 eram militantes da Ação de Libertação Nacional, ALN, e foram condenados a 18 anos de prisão. Passaram 9 anos na cadeia. Vídeo do casal dando banho na filha provoca emoção. A sessão que aprovou a anistia para a família foi marcada pela emoção. Durante a reunião foi exibido um vídeo, inédito até agora, com imagens do casal com a filha recém-nascida. Leta, na cadeia, em janeiro de 1997. O filme, 6 minutos, foi gravado na penitenciária Tavarella Bruce, no Rio. As imagens de Jesse e Colombo dando banho no bebê. Jesse também aparece amamentando a filha. Dedico esta decisão a todas as mulheres brasileiras. Jesse e Colombo ficaram presos durante 9 anos. Ela é militante política que ficou mais tempo presa durante a ditadura. Eles ficaram presos também em Ilha Grande. Foram torturados no Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operação e de Defesa Interna, DOI-CODE. Para se casarem, em 72 foi preciso uma autorização judicial. Leta nasceu em 76, numa clínica no Rio.
mas sob forte vigilância policial e tortura psicológica. Colombo foi levado para presídio Frei Caneca e, com distensão política no governo Geisel, podia visitar a mulher e filha no Talavera Bruce. Com base nas imagens do vídeo, a filha do casal, hoje com 30 anos, reivindica também indenização na comissão de anistia. O caso dela não foi julgado ontem. O presidente da comissão, Marcelo Lavener, disse que o processo precisa ser melhor analisado. Após a aprovação, Jesse chorou muito e desabafou. Dedico esta decisão a todas as mulheres brasileiras, mães, esposas, noivas e filhos dos que se sacrificaram para o Brasil melhorar, disse. Colombo, durante a sessão, falou da tentativa de sequestro do avião. Foi um blefe, talvez. Não tínhamos intenção de matar ninguém. Teríamos que ir embora do Brasil para não sermos mortos, mas não sem antes fazer alguma coisa, disse Colombo. Entre os outros casos aprovados ontem estão os processos da mãe de 2 guerrilheiros, Leta, mãe de Jesse, e Iná Meireles de Souza, mãe de Colombo, que sofreu tortura psicológica e recebia visitas permanentes de agentes da repressão, que tentavam tirar informações dela sobre militantes políticos. A comissão também aprovou indenização para 2 irmãos de Jesse e um cunhado. Fecha aspas. Vamos aos fatos. O sequestro. Os 4 sequestradores compraram no dia 30 de junho de 1970 as passagens para o voo do Caravelle. A rota seria Buenos Aires, com escalada em São Paulo às 8h30, no dia 1º de julho. Embarcaram no galeão. Jessie se fingia de grávida, com um vestido largo que escondia as armas. 20 minutos após a decolagem, invadiram a cabine com armas nas mãos e anunciaram o sequestro, exigindo do comandante Arro Ciranca a volta ao galeão. Queriam o resgate de 40 presos em troca dos passageiros. O avião voltou e pousou no galeão, onde já os esperava as tropas da aeronáutica. A pista foi coberta com areia e o avião foi cercado por soldados da aeronáutica. Os sequestradores, acostumados com o sucesso de outros sequestros, quando outros aviões foram desviados para Cuba, não esperavam por essa reação. O prazo dado para a rendição e entrega dos reféns foi até às 15 horas. Na hora marcada, o avião foi envolto por uma cortina de espuma. Muita fumaça escura invadiu a aeronave, impedindo a visibilidade no seu interior. Um capitão com um maçarico abriu a porta e, juntamente com alguns soldados, invadiu o aparelho. Fim da ação. O comandante do avião ferido na perna e o sequestrador Heraldo Palha Freire encontrado no banheiro, seriamente ferido. Os outros 3 sequestradores foram presos. Ao contrário do que diz a reportagem, o único morto na ação foi Heraldo Palha Freire, que faleceu 3 dias depois, em consequência dos ferimentos. Dos filhos desse solo, Nilmário Miranda e Carlos Tibúrcio. Perante a comissão de anistia, tudo muda. As versões são romanceadas. As pobres vítimas inocentes sempre foram torturadas. Fizeram isso ou aquilo para não morrerem. Analisemos a reportagem quando a própria palavra de Jesse Jane, em entrevista a Luiz Maclouf Carvalho, no livro Mulheres que Foram à Luta Armada, publicado em 1998, antes da Lei das Indenizações. Abre aspas. Nós fizemos o que Marighella mandava fazer. Foi uma ação independente, dentro do quadro da violência necessária e legítima.
Havia um sonho de guerrilha no campo. O Toledo ainda não tinha morrido. Decidimos ir para Cuba. Todos nós éramos cubanófilos. Tinha um grupo da LN em Cuba e queríamos chegar lá. Nós queríamos ir para Cuba para fazer treinamento, voltar com a LN. Era isso. Pensamos no sequestro nessa dimensão. Outras pessoas já tinham feito sequestros antes de nós. Nós não inauguramos. Nós fomos os últimos. Todo o projeto da esquerda armada foi um processo inconsistente, porque não estava baseado no convencimento das massas. A concepção de partido leninista era complicada. A vanguarda iluminada, uma concepção elitista da política, nada tinha a ver com o que estava se passando na cabeça da população. Tanto é que o Médici era um presidente extremamente benquisto. Fecha aspas. Voltando à história de Jessie Jane Colombo. Ela, após a prisão, foi para o presídio Talavera Bruce, em Bangu, e Colombo foi para o presídio da Ilha Grande. Em 72, casaram-se e continuaram presos. A ditadura sanguinária permitiu que Colombo fosse passar os fins de semana em Bangu. Às vezes ficava até mais tempo. Em 1976, da união nasceu a filha Leta. Jessie Jane, como Crimeia, também alega tortura durante o parto no hospital. No vídeo, Jessie Colombo aparece dando banho no bebê recém-nascido e ela amamentando a filha, hoje com 30 anos, que, seguindo o exemplo do filho de Crimeia, também requereu indenização do Estado. Jessie e Colombo continuaram na prisão até 9 de fevereiro de 1979, quando foram beneficiados pela lei da anistia. E agora, nós contribuintes vamos esperar mais cerca de 4.000 requerimentos de torturados e perseguidos políticos, que hoje são pobres vítimas dessa ditadura sanguinária, que se preocupava com as visitas íntimas, enxovais de bebês, batizados, festinhas de aniversários, ceias de Natal, etc. Somente dessa família são 14 processos. A vingança dos derrotados. Como acontece em todos os movimentos onde os comunistas são derrotados, eles iniciam sua volta lutando pela anistia, que, uma vez conquistada, lhes permite viver usando as liberdades democráticas que queriam destruir. Posteriormente, começam uma virulenta campanha para denegrir os que os combateram. Posam de vítimas e de heróis, e fazem da mentira e da calúnia o seu discurso. Não se descansam enquanto não conseguem, por revanchismo, colocar na prisão aqueles que os combateram e os derrotaram. Para isso mudam leis, até que a própria Constituição, o que é feito com a corrupção do Legislativo e com o apoio de simpatizantes, escolhidos a dedo para mais altas funções do Judiciário. Nós que o digamos. Ao final de dezembro de 1972, o DOI de São Paulo estava preocupado com o trânsito de guerrilheiros, que da capital paulista eram encaminhados para a área da guerrilha do Araguaia, onde pretendiam estabelecer uma área liberada, semelhante à ocupada até os dias de hoje na Colômbia pelas Farc. Durante essas investigações, a gráfica clandestina do PCdoB foi localizada e estourada. Os responsáveis por esse aparelho de imprensa eram Maria Amélia Teles e seu marido, César Augusto Teles. Na ocasião, estavam com eles os 2 filhos do casal, Janaína, de 5 anos, e Edson Luiz, de 4 anos. Era contato frequente do casal
Carlos Nicolau Daniele, membro do Comitê Central do PCdoB, que fizera curso de guerrilha em Cuba e tinha estreitas relações com o casal, e principalmente com Maria Amélia. Toda matéria que a imprensa clandestina do partido publicava tinha que ter sua aprovação. No aparelho homiziada encontrava-se Crimeia Schmidt de Almeida, irmã de Maria Amélia, que na ocasião se fazia passar por babá das crianças. Crimeia era militante do PCdoB e integrava o Destacamento A na guerrilha do Araguaia. Seu marido, André Grabois, era filho de Maurício Grabois, o comandante dos guerrilheiros naquela região. Uma das normas da guerrilha era a proibição de que guerrilheiras engravidassem. As guerrilheiras grávidas eram obrigadas a abortar e, caso não consentisse com o aborto, eram justiçadas. Por medida de segurança, ninguém estava autorizado a sair da área da guerrilha, pois, caso fossem presos, poderiam indicar o local ocupado dos guerrilheiros, bem como dar informações sobre as particularidades da guerrilha. Essa era uma norma seguida à risco. Crimeia, no entanto, engravidou e em 1972, por estar com 3 meses de gravidez, contrariando todas as determinações existentes, foi retirada da área de guerrilha por determinação do comandante Maurício Grabois, futuro avô da criança. Tá explicado. Pros outros sim, pra nós a gente dá um jeito. Crimeia foi poupada. Era nora do comandante. Não foi o que aconteceu com o casal de guerrilheiros Pedro Albuquerque Neto e Teresa Cristina de Albuquerque, que fugiram da área porque Teresa Cristina estava grávida e se recusava a abortar. Para o êxito da fuga foi necessário subornar, com as joias de Teresa Cristina, um mateiro que os conduziu até um lugar seguro, onde finalmente abandonaram a área de guerrilha. Quando a gráfica foi estourada, Maria Amélia, César Augusto e Crimeia foram presos. As crianças, como não poderiam continuar no local, foram encaminhadas ao DOI. As máquinas de impressão e as armas apreendidas. Ao chegarem, entrevistei o casal e lhes disse que as crianças não poderiam permanecer naquele local. Perguntei se tinham algum parente em São Paulo que pudesse se responsabilizar por elas. Responderam que as crianças tinham tios em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro, não me recordo qual local. Pedi o telefone deles para avisá-los do que acontecia e indagar se poderiam vir a São Paulo para receberem os 2 filhos do casal. Feito o contato, esses familiares pediram alguns dias de prazo para viajar à capital paulista. Decidi que, enquanto aguardávamos a chegada dos tios, as crianças permaneceriam sob o cuidado do juizado de menores. Nesse momento, Maria Amélia e César Augusto pediram para que seus filhos não fossem para o juizado. Uma policial militar que assistia ao diálogo se ofereceu para ficar com Jonaína e Edson Luiz até a chegada de seus tios, desde que os pais concordassem com o oferecimento, o que foi feito e aceito na hora pelo casal. Movidos mais pelo coração do que pela razão, achei que essa era a melhor solução. As crianças foram levadas para a casa da agente e, para que não sentissem falta dos pais diariamente, eram conduzidas ao DOI para ficar algum tempo, aproximadamente 2 horas, com eles. Isso se repetiu até a vinda dos parentes. Quando chegaram, Janaína e Edson foram entregues aos seus tios na presença dos pais. No 7º mês de gravidez, Crimeia foi presa, em 28 de 12 de 1972, pelo DOI-CODE, 2º Exército, onde permaneceu por 24 dias até ser encaminhada para Brasília, que era a área encarregada de combater a guerrilha do Araguaia. Seu filho, João Carlos Schmidt de Almeida Grabois, atualmente com 34 anos, nasceu no Hospital do Exército de Brasília, em 13 de 2 de 1973. Em 2005 foi indenizado porque estava no útero de sua mãe quando ela foi presa, segundo consta na sentença. O tempo passou e, em 85, Maria Amélia declarou aos editores do livro Brasil Nunca Mais o seguinte, abre aspas,
Na tarde desse dia, 28 de dezembro de 1972, por volta das 7 horas, foram trazidos, sequestrados, também para a Oban, meus 2 filhos, Janaína de Almeida Teles, de 5 anos, e Edson Luiz de Almeida Teles, 4 anos. Quando fomos mostrados com as vestes rasgadas, sujos, pálidos, cobertos de hematomas, sofremos ameaças por algumas horas de que nossos filhos seriam molestados. Fecha aspas. Em 31/1 de 1997, segundo o depoimento de Janaína, a Rose Espina, em matéria sob o título Memória, Filhos da Resistência, publicado no portal Fundação Perseu Abramo, consta: posteriormente foram levados o mesmo Opala azul, dentro dele, para Belo Horizonte, onde vivia boa parte da família, pessoas que estavam longe de aprovar a opção feita por César e Amelinha. Os 2 irmãos ficaram aos cuidados de uma tia e de seu marido, um delegado de polícia, com relações com o DOPS. Janaína assim se referem aos tios. A pedido de seus pais foram a São Paulo apanhá-la, junto com seu irmão, e os acolheram em sua casa. Esse infeliz disse que meus pais tinham me abandonado e minha tia me fez sua empregada. Me fazia dar mamadeira para meus primos de 3, 4 e 6 anos, praticamente de minha idade. Fecha aspas. Em depoimento de Marília Amélia, publicado no site www.emilianojosé.com.br, ela sim se refere a esses mesmos tios. Ficaram na casa de um policial por um dia e depois foram mandados para a casa de outro policial, parente do pai das crianças. Ali, as crianças sofreram toda sorte de privações e humilhações. Eram insultadas por serem filhos de comunistas, etc. Qualquer desobediência por parte das crianças, diziam que eram assim porque tinham sido doutrinadas pelos pais. Fecha aspas. Em 30/10 de 2005, O Globo, em matéria assinada pelo jornalista Evandro Éboli, publicou: crianças e adolescentes, filhos de comunistas, também sofreram privações. Foram presos, perseguidos, torturados, exilados e eram obrigados, como seus pais, a trocar de identidade para fugir do cerco dos militares. A história nos anos da ditadura mantém quase oculto o que se passou com eles. Mas não era incomum os militares prenderem crianças junto com os pais. Os filhos eram usados durante as sessões de tortura e obrigados a assistir essas atrocidades. Esse era o meio de arrancar confissões dos comunistas. Presa pela Operação Bandeirantes, Oban, em dezembro de 1972 em São Paulo, a militante do Partido Comunista, Maria Amélia Almeida Teles, viu seus 2 filhos serem levados também pelos militares. Janaína, com 4 anos, Edson Luiz, com 5 anos, foram parar numa casa cercada de militares, onde ficaram trancados num quarto. Com frequência eram levados à cela para ver a mãe torturada. No doicode, Janaína se lembra que os militares diziam que seus pais os abandonaram e que não iria voltar para buscá-los. Janaína, 5 anos, e Edson, 4 anos, foram presos por 15 dias. Eram levados ao Departamento de Ordem Política Social, DOPS, para ver as marcas de torturas na mãe. Fecha aspas. No programa Fantástico da Rede Globo de TV, e de 15/10 de 2006, Crimeia afirmou que mesmo grávida não foi poupada. Ficou 20 horas em trabalho de parto, na cela, sem qualquer ajuda,
até que seu filho nasceu no Hospital do Exército. Nos primeiros dias do mês de abril de 2006, quando a primeira edição deste livro já estava pronta, recebi do excelentíssimo senhor Dr. Luiz de Direito da 23ª Vara Civil do Foro de São Paulo uma ação declaratória movida por César Augusto Teles, sua esposa Maria Amélia Teles, seus filhos Janaína e Edson Luiz de Almeida Teles e sua cunhada Crimeia Schmidt de Almeida. As 46 páginas da ação declaratória de ocorrência de danos morais tinham a finalidade de declarar que eu, réu, como comandante do DOI-CODE 2º Exército, agi com dolo e cometi o ato ilícito passível de reparação. Causei danos morais e danos materiais à integridade física dos autores, incluindo seus 2 filhos. Estava sendo acusado de crimes de tortura, sequestro, cárcere privado dessas crianças e de tortura de seus pais e de sua tia Crimeia. Ao receber essa notificação, deu-me o magistrado o prazo de 15 dias para minha contestação. Caso isso não ocorresse, seria declarado culpado. A minha primeira preocupação foi de, por intermédio de seus assessores, informar ao comandante do Exército, General Francisco Albuquerque, pois eu era o primeiro militar que eles tentavam processar por tê-los combatido. Após 8 dias de espera, recebi a resposta que o general Albuquerque nada faria a respeito. Durante os 7 dias que me restaram, procurei um advogado em São Paulo que aceitasse fazer a minha defesa. Com a ajuda do meu amigo Dr. David dos Santos Araújo, delegado de polícia de São Paulo, meu antigo comandante no DOI, onde com bravura desempenhou suas funções. Em poucas horas fui colocado em contato com o Dr. Paulo Esteves, um dos maiores criminalistas de São Paulo, que aceitou fazer minha defesa. No dia seguinte, já estava na capital paulista, para que Dr. Paulo Esteves, nos 5 dias restantes do prazo, apresentasse a minha contestação. Ao Dr. David, esse bravo companheiro que não me deixou num só momento tão difícil, rendo aqui a minha homenagem. Em outubro deste ano, recebi uma carta de intimação para comparecer perante juízo da 23ª Vara Civil em São Paulo, no dia 8/11 de 2006, às 14h15, a fim de participar da audiência de instrução, debates e julgamento. Por manobra jurídica, não fui ouvido em Brasília, por carta precatória. Viajei a São Paulo e no dia marcado estava pronto para ser submetido ao julgamento. Às 12 horas encontravam-me no escritório do meu advogado, quando tomamos conhecimento de um despacho do juiz, que assim dizia, abre aspas: como os autores renunciaram à colheita do depoimento pessoal do réu, não vê o juízo fundamento para aplicar o artigo 342 do CPC. Portanto, esta prova não será acolhida. Ficou claro. Meus acusadores queriam minha presença no tribunal no dia do julgamento e, ao mesmo tempo, não queriam meu depoimento. Queriam a minha presença para que eu fosse exacerbado publicamente. Execrado, pois o circo estava montado. As TVs já tinham instalado seus equipamentos, mais de 90 militantes organizados me aguardavam. Cerca de 30 repórteres e fotógrafos esperavam a minha entrada no tribunal. Tudo estava montado para que TVs exibissem nos seus noticiários da noite e os jornais no dia seguinte, em manchetes, o coronel torturador, afinal sendo julgado. Repito, não queriam o meu depoimento. Não queriam que o juiz ouvisse minha versão. Os leitores foram testemunhas das chamadas nos jornais da noite desse dia, onde se sobressaíam do Jornal Nacional da Globo, onde eu era chamado claramente de coronel torturador, apesar de nenhum tribunal ter me condenado. Imagina o constrangimento de minhas filhas. Devem ter sentido ao verem as fotos de seu pai, mostrada a milhões de telespectadores,
de modo vil e desumano, baseadas tão somente em acusações orquestradas por militantes revanchistas. Apesar de todos esses dissabores, me sinto tranquilo. Estaria numa situação extremamente desconfortável se no meu lugar estivesse um antigo subordinado meu. Desde o início da vida militar, os nossos chefes sempre nos ensinaram que o comandante é responsável por tudo o que a sua unidade faz ou deixa de fazer. Estou sendo julgado numa vara civil por um suposto crime cometido em dependência do Exército e na qualidade de seu comandante. Estou sendo julgado, apesar da lei da anistia, que penso muito em breve será revogada, mas que ainda está em vigor. Estou sendo julgado em uma vara civil, apesar de jamais ter sido condenado criminalmente. Estou sendo julgado por um crime que não cometi. Esse processo começou em novembro de 2005, após o filho de Crimeia, que nasceu no Hospital Militar de Brasília, ter sido indenizado, e nada tem a ver com publicação deste livro. É notório o aumento de números de torturados, de perseguidos políticos e de vítimas dos chamados anos de chumbo, após o ano de 2002, quando foi promulgada a Lei das Indenizações. Além da indenização para seus filhos, já que os pais e a tia foram indenizados, os autores desse processo buscam um motivo para colocar aqueles que os combateram no banco dos réus. Assim aconteceu na Argentina, no Chile e no Uruguai. Enquanto assaltantes, sequestradores, terroristas e assassinos permanecem livres sob a justificativa de que lutavam pela causa. Nós, que cumprimos ordens de nossos superiores hierárquicos, lutamos e preservamos a democracia. Agora estamos ameaçados de ir para a prisão por aqueles que combatemos e vencemos. Julguem os leitores pela fotografia tirada no Hospital de Brasília após o parto, onde Crimeia aparece com o filho recém-nascido. Reparem as suas roupas, o seu olhar de felicidade junto com o filho. Será que essa moça, pela sua aparência, parece ter sido torturada há pouco tempo? Reparem nas roupas de seu filho, bem vestido, pois o enxoval dessa criança foi comprado pelo Exército, por ordem do general Antônio Bandeira, comandante da Brigada de Infantaria em Brasília, onde Crimeia estava presa. Aliás, esse enxoval foi entregue a Crimeia por Dona Leia, esposa do general Bandeira, quando foi visitá-la no hospital. Crimeia se refere a essa visita como sendo a esposa do general Cruel, e que, segundo ela, se tornou mais tarde a prova do episódio tenebroso. Analisem a fotografia do batizado de Crimeia, feita pelo capelão militar. Vejam o semblante de Crimeia. Vejam o semblante dos padrinhos de Crimeia, familiares. Será que o exército torturou essas pessoas? Preocupados em organizar o batizado?